Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que fala sobre as finanças do Santos em 2022. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês aqui curtirem esse vídeo, fazerem um comentário aqui depois que vocês assistirem, claro, né, que daí vocês podem dar a opinião de vocês, mas antes já curtam, já se inscrevam no canal aqui, ativem as notificações ali no sininho e tragam mais pessoas aí para conhecer nosso trabalho, beleza? Agora bora pro vídeo. As finanças do Santos em 2022. Essa é uma matéria que todo ano sai. Quem faz essa análise é o Rodrigo Capello, jornalista do Globo Esporte, jornalista do Grupo Globo. Ele participa do Redação Sport TV, de alguns programas ali no Sport TV, e ele é responsável pela editoria de negócios do esporte. Ele é o principal responsável. Ele trabalha com um grupo agora, né? Foi crescendo, né? Ele era o inicial, ali, o ponto focal. E todo ano ele faz análise das equipes da Série A e às vezes de alguns times também grandes que estão na Série B. Então, por exemplo, quando tem a questão aqui no Paraná do Atlético Curitiba, um está na Série B, ele faz análise mesmo assim. Cruzeiro estava na Série B, Vasco na Série B, Botafogo na Série B. Ele sempre fez análise assim dos times, digamos assim, além dos 12 grandes ali, né, São Paulo, Rio e Minas e Rio Grande do Sul, aos maiores do Nordeste, os maiores ali do Sul, os maiores gerais do Brasil, né? Então, normalmente, Atlético e Curitiba, Sport, Bahia, Vitória, e algumas equipes em função também da divisão que elas estão, né? Quando Fortaleza, Ceará, quando tem essa representatividade maior, então ele acaba fazendo também. E esse ano, para falar do Santos especificamente, o que ele tem para dizer é o seguinte: o título da matéria é o seguinte: as finanças do Santos em 2022, com futebol em baixa e sob grande pressão, a prometida recuperação financeira já foi interrompida. Dívida alvinegra voltou a aumentar no ano passado e o perfil dela piorou, enquanto há dificuldades para expandir o faturamento. Notícias ruins para o segundo ano de Rueda. E ele começa falando sobre a expectativa do Santos, porque é sempre alta, que ele tem problemas aí, que ele está no terceiro ano de mandato, que ele sofre muita pressão por causa disso, né? E o desempenho esportivo do Santos é prejudicado por problemas financeiros, mas ele tem um discurso de autoridade que irrita a opinião pública e isso é uma combinação explosiva. E mesmo o resultado de tentar equacionar as dívidas não está aparecendo. Isso é um problema ainda maior. Mas não só no campo, né, que a gente viu que não tem resultado já aí 2 anos, a gente está indo para o terceiro e continua sem resultado, sempre sofrendo. E o quadro ficou pior, porque em 2022 a dívida aumentou e o perfil dela piorou, e o Santos tem dificuldade em expandir o faturamento. A dívida do Santos está acima do que deveria em comparação ao que o clube gera em receitas, então algumas consequências são inevitáveis. O juro que se paga sobre empréstimos, ele fala que só em 2022 foram 15 milhões de reais só em juros de empréstimos. E o Santos vai ficar buscando crédito o tempo todo. Então, falando que em 2022 o Santos fez antecipação de receitas com Federação Paulista e Globo para fechar buraco no caixa do dia de hoje, né? Do que você precisa hoje, você compromete amanhã. Então a crise não acaba nunca, ela só é jogada para frente, esperando que o cenário vai mudar. E aí eu já ponho minha crítica de que o Santos tem que virar SAF e que o Santos não precisa vender todo o controle dessa SAF, ela pode vender porcentagem. E que eu acho que o grupo do QSI, investidor do PSG, toparia nesses moldes como fez com o time português do Braga. E aí, Rueda, você tá perdendo nessa, amigo. E só que a maioria dos problemas das dívidas são antecessores ao Rueda. Só que não dá mais para deixar ele de fora disso. No primeiro ano, 2021, ele mudou o perfil da dívida, né? Então a dívida de longo prazo ficou maior, a de curto prazo diminuiu, a de curto prazo é que mais sufoca. E o Santos parecia estar equacionando, mas agora já no segundo ano já deu uma piorada. As receitas do Santos são muito. As receitas do Santos não, as receitas do futebol são muito vinculadas ao desempenho esportivo. Então, quanto mais longe você vai nas competições, mais você ganha. O Santos tem uma folha salarial modesta para cumprir a austeridade e o saneamento das contas, só que o Santos teria que acertar a mão
nas escolhas de treinadores e atletas e não tá conseguindo. E por quê? Porque o Rueda não entende de futebol e não coloca ninguém que entende de verdade, cara. Você faz o investimento, paga mais para quem realmente entende e cobra dessa pessoa acertar a mão no que ela vai fazer, cara. E como o Santos não tem grande performance em campo, especialmente no mata-mata, a arrecadação não aumenta. As transferências contribuem, mas estão abaixo do que faturam adversários. Por quê? Porque o Santos não está num patamar alto onde a estrela do Santos sai em alta. A gente está num patamar baixo no momento que o Santos está baixo e daí o Santos acaba vendendo por menos do que poderia vender se estivesse melhor. Bilheteria da Vila Belmiro esqueça, é horrível. E o Santos está numa crise financeira que não tem como arrefecer. Sabe? Tipo, não diminui. A crise se mantém. Sabe? Você não consegue, porque se as verbas começassem a crescer bastante, aí você teria um cenário diferente. Então vamos lá. Daí ele começa a falar do panorama, que no primeiro ano do Rueda parecia que o Santos tinha começado a recuperação. Aumentou as receitas e reduziu dívidas. E só que o Santos teria que repetir essa forma por alguns anos, só que já desandou no segundo ano. O movimento foi na direção contrária de ambas as linhas. O faturamento baixou e o endividamento voltou a aumentar. Então o Santos em 2020 tinha um endividamento de 572 milhões. Em 2021 caiu para 526, mas em 2022 já subiu para 578. Então subiu, ao invés de ter aquela curva de descida que a gente precisa, ela subiu mais do que estava em 2020. O faturamento em 2020, que era só de 175, subiu para 371 milhões em 2021. Só que caiu para 290 em 2022. E aqui a gente pode até falar que, como a final da Libertadores 2020 foi só disputada em 2021, o Santos teve um faturamento em 2021 irreal, tanto 2020 quanto 2021. Né? 2020 foi muito baixo, 2021 foi muito alto, e 2022 daí já é mais realista, né? Porque você lança o que você recebe no ano, né? Então, receitas. Primeira coisa que ele fala é isso, ó, direitos de transmissão e premiação puxados pela performance em campo. Em 2021, final da Libertadores foi disputada no ano, a receita havia chegado a quase 220. Só que como o time não conseguiu nada em 2022, o faturamento caiu para menos da metade. A área comercial de marketing melhorou a performance. O Santos arrecada 3 vezes mais do que estava acostumado na década passada, só que a diferença ainda para os outros adversários é grande. Nas receitas da torcida, seja no quadro social ou nas bilheterias, o Santos tem desvantagem. O Santos aumentou um pouco o faturamento na reabertura da Vila Belmiro pós-pandemia, mas é pouco perto das necessidades financeiras do clube e do que a concorrência tem sobre isso. Os clubes raramente têm valores significativos registrados na coluna de outras receitas, porque são receitas pequenas, sabe? Agora o Santos registrou 32 milhões e não descreveu, o que é um problema também, porque não dá transparência. E transferência de atletas tem um papel muito grande na composição do faturamento, em 20% total do arrecadado. Só que o Santos não está conseguindo tirar o máximo que pode dos seus talentos na hora de negociá-los. Uma vez que os rivais têm passado da casa dos 100 milhões de reais com frequência. E o Santos só superou uma vez quando vendeu o Rodrigo ao Real Madrid em 2019. Aí é que ele está mostrando por coluna certinho. Direito de transmissão foram 105 milhões, marketing comercial 67, torcida e estádio 26, outros 34 e transferência de atletas 58 milhões. E aqui ele fala sobre dinheiro e performance. Uma das vulnerabilidades do Santos. Como tem uma folha salarial de 135 milhões para o departamento de futebol, o clube gasta menos da metade de rivais como Inter, São Paulo e Corinthians, que é o pessoal que o Santos deveria estar brigando e trabalhando na mesma prateleira. Só que a competição, a expectativa de competir é para competir com esses times de igual para igual. A conta não fecha. E o indicador é importante porque ele tem relação com a performance em campo, porque inclui salário, encargo trabalhista, direito de imagem, premiações e tudo que é referente à remuneração de atletas e profissionais. E das duas, uma. Conclusão do Rodrigo Capello. Ou o Santos precisaria ser muito eficiente com o pouco dinheiro que gasta em futebol, fazendo as melhores escolhas possíveis para a comissão técnica e atletas, o que não acontece, ou deveria elevar o montante que gasta. Diante dos apertos financeiros da escolha pela austeridade dificulta. Qualquer uma delas é difícil. Não tem o que dá fazer. Mas nesse momento, como a gente não entende, não consegue fazer as melhores escolhas possíveis, o certo seria levar o que gasta, trazer jogadores mais certeiros e garantidos, porque daí também aumenta a arrecadação e acaba se pagando.
sabe? Para quem é um empresário, administrador tal, essa conta deveria fazer sentido. Se faz um investimento maior, a tendência que o retorno seja maior, a conta vai fechar. Se não fechar, arrola um pouco para frente e ajusta aos poucos, sem ser de uma forma tão drástica que a gente fica sofrendo. É só jogar futebol manager um pouquinho que você aprende um pouquinho, tá? E não tô zoando, tô falando sério. O ranking da folha salarial do Santos foi a 11ª do campeonato da Série A, né? Então a gente tinha por valor a 11ª e o Santos terminou o Brasileirão em 8º e Copa do Brasil caiu nas quartas. Não teve Libertadores Sul-Americana. Dívidas. Além do endividamento ter aumentado como um todo, o sinal mais negativo é o perfil em relação ao vencimento. No ano passado, o Santos viu sua dívida de curto prazo, que tem que ser paga em menos de um ano, subir novamente e piorar as perspectivas financeiras para 2023. Para um clube que arrecada na casa dos 300 milhões de reais e que ainda tem todos os seus custos do cotidiano para pagar, ter uma dívida de curto prazo de quase 270 milhões o coloca em posição muito complicada, e negociações de prazo com credores são inevitáveis. Então ele mostra que em 2020 o Santos teve dívida de longo prazo de 260 e de curto prazo de 312. O Rueda em 2021 trouxe de curto prazo, que estava em 312, para 250 milhões, então ele diminuiu bastante, e a de longo prazo subiu para 276. Porém, a dívida de curto prazo aumentou de 250 para 266, de longo prazo também aumentou de 276 para 312, mas o problema está na de curto prazo, ela tinha que diminuir, ela tinha que baixar de 250 para menos. Se ela baixa ali para em torno de 220, você tira um pouco da pressão, porque daí dos 300 milhões por ano que o Santos arrecada, tem 220 para pagar em curto prazo, ainda sobraria 80, entre aspas, tá? Que quase paga um pouco mais da metade da folha salarial do ano. Então, na teoria, você já teria pelo menos isso garantido. Então, tem que negociar, tem que jogar para frente, tem que fazer muita coisa. Aí, agora ele fala pelo tipo de dívida. Dívida bancária, quando você deve para instituição financeira ou entidade que antecipa. Então, para o Santos tem Federação do Paulista e a Globo, que socorreram o clube no ano passado, que fez novos adiantamentos, e o Banco Safra, que fez empréstimos. Daí tem todas aquelas questões de empréstimos especiais, que a pessoa investe e daí o Santos pega emprestado lá do sócio que fez investimento. O problema desse tipo de compromisso é a alta dos juros, são juros muito altos, porque daí o dinheiro que vai entrar no futuro, o Santos está pagando juros aí para essas instituições. Parcelamentos fiscais são impostos não recolhidos no passado e foram refinanciados pelo governo. Daí tem desconto e prazo alongado. O Santos está no Profut há vários anos. 2021 fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e essa maior parte dos pagamentos está prevista por longo prazo, mais de um ano. Preocupa pouco desde que o Santos não esteja abrindo mão de pagar. Tem que pagar em dia para não quebrar os acordos. Obrigações trabalhistas são correntes ao presente do Santos. Só uma pequena parte, cerca de 7 milhões, foi alocada a longo prazo. Provavelmente foi acordo que a diretoria fez com o atleta, treinador e funcionário para pagar lá na frente. Em curto prazo, normal. Outros credores do Santos, gente que está cobrando o Santos, fornecedores, agentes e clubes. Atletas que foram adquiridos correspondem à maior parte, ou seja, o Santos pagando parcelamento aí de jogador que comprou. Tanto de gente que foi comprada antes do Rueda até gente que foi trazida após o Rueda. O valor total está em torno de 150 milhões há alguns anos, então o Santos está gastando 150 milhões já há alguns anos para isso. E contingências é um valor que o Santos já espera perder em ação judicial movida contra o clube, então já fica assim. O jurídico fala, isso aqui é provável que a gente vai perder, está em torno de quantos milhões? Está em torno de 1 milhão, 500 mil, daí o Santos já reserva isso para pagar, porque a chance de perder é grande. Mostrando no quadro, dívidas bancárias 118 milhões de reais, dívida fiscal 197, que é essa que menos preocupa porque é do governo, trabalhistas são 38 milhões, outros são 129 e o outros credores, fornecedores, aí tem que ter muita negociação e as contingências já estão em 96 milhões. É isso, gente, é um cenário assim preocupante, é um cenário complicado. O Santos está sempre correndo atrás do próprio rabo, então aquela rotina que a gente defendia, que o Rueda estava o tempo todo resolvendo e corre atrás e faz. Parabéns, Rueda, por sofrer isso, é um sofrimento. Eu trabalhei numa empresa uma vez que eu era um dos responsáveis ali administrativos e a gente vivia correndo atrás do rabo para fazer empréstimo, para pagar salário, para dar conta e cobrando gente para receber dinheiro para poder dar conta de pagar o empréstimo que a gente fez para pagar salário.
é um sofrimento absurdo, absurdo. Então, parabéns aí à sua gestão por encarar esses desafios. Porém, existem várias formas de você levar isso de forma mais equilibrada que poderia favorecer o Santos em outros aspectos. E, infelizmente, isso você não faz. Então, no campo futebol esportivo, para você. Porém, no campo administrativo, a gente tá vendo problema também, cara. Era para estar numa sequência que tá diminuindo e tá crescendo, tá piorando o perfil da dívida, curto prazo tá maior. Se é para bater a austeridade, abraça a austeridade e faz direito, cara. Sabe? Ou então faz investimento para deixar o Santos num patamar maior que se pague e você consiga ter tranquilidade para fazer a austeridade. E não faz as coisas pela metade e deixa tudo cagado. Nossa, cara, eu fico muito bravo. Mas é isso. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora vocês conhecem a análise do Santos, vocês veem que é muito difícil, cara. A conta não fecha. O Santos arrecada 300 milhões por ano e só em curto prazo está devendo 266. Deve quase a mesma coisa. Vai pagar como os 135 milhões só de folha salarial, fora todos os outros custos que o Santos tem no dia a dia. Não se paga. Então é muita negociação, muito esforço, muito trabalho. Vender jogadores é uma rotina e o Santos está vendendo mal porque está em má fase. Se está em boa fase, você vende bem. Mesmo quando a gente esteve numa final de Libertadores, a gente estava vendendo um jogador muito mais barato do que a gente achava que valia. Então é isso, gente. Obrigado aí você que assistiu o vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, chame mais amigos. Um grande abraço e para cima deles. Até mais.